Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, os colegas que estão aqui no auditório, os colegas que estão acompanhando pelo Zoom e pelo YouTube. Na aula de hoje eu vou fazer um breve resumo sobre o que a gente já fez e falar das aplicações, tá? Vamos começar lembrando o teorema de mudança de variáveis e depois vamos fazer algumas aplicações. Essas aplicações são basicamente integrais de expressões específicas que me permite calcular a massa de uma lâmina, o centro de massa, o momento de inércia e coisas desse tipo. Tá? Só lembrando, bem, na aula passada a gente viu o teorema de mudança de variáveis. Mudança de variáveis. Para integrais duplas, né? Bem, fiz toda uma motivação, tentei convencer vocês de que é uma generalização bastante natural da integral por substituição, do cálculo 1. E na prática o que acontece é que se você tem uma função f que vai de algum subconjunto do R2 em R, né? As funções que a gente tem integrado aqui. Contínua, para garantir a validade do teorema. Eu comentei que não é necessário tanto. Tem funções que não são contínuas e mesmo assim são integráveis, mas aqui a gente vai se restringir às contínuas. Aí, além disso, você tem uma mudança de variáveis, uma função φ. Então, o primeiro elemento é a nossa função que a gente vai integrar, né? A gente tem uma mudança de variáveis, então φ é uma função que vai de um R. Em geral ele é um retângulo, mas não é necessário que seja um retângulo, tá? Às vezes a gente até fez um exemplo onde a pré-imagem era um trapézio. Então o R aqui não necessariamente um retângulo, mas um subconjunto do R2. Só que essa φ ela é uma mudança de variáveis. O que ela faz é ir desse R no R2 também, tá? Essa função ela tem algumas propriedades, eu comentei, mas não escrevi na aula passada. Ela é uma bijeção de classe C1, tá? Tô acordando. De classe C1. Eu estou pedindo que ela seja de classe C1 porque lembra que eu vou calcular a sua jacobiana, tá? Se eu vou calcular a sua jacobiana, eu preciso das derivadas e, em geral, eu posso considerar que ela é de classe C1, que é suficiente. E aí, quando eu estou nessas condições, eu posso calcular uma integral. Suponha que eu estou integrando, suponha que eu tenho que o φ de R está contido dentro do B, tá? Então, que é o domínio dessa função, que é onde eu quero integrar. Nesse caso, para integrar a função sobre φ de R, a função f de xy dx dy, o teorema de mudança de variáveis me diz que isso é equivalente a integrar sobre esse R, que em geral a gente quer que seja mais simples. Se for um retângulo é o ideal, mas se não for, pelo menos tem que simplificar a expressão da função ou a própria região de integração. Eu posso, em vez de calcular sobre o φ de R, eu posso calcular a função vista à luz da mudança de variáveis, ou seja, aplicada em φ de UB, o V, né? E aí aqui aparece o módulo do jacobiano. Então, o jacobiano de xy em relação ao IV, du
dv. E aí, bem, onde essa φ, ela leva um uv, que está aqui nesse R, em x de u e v, y de u e v. Coisas importantes, apesar do curso a gente dividir integrais duplas e integrais simples, no finalzinho da aula de hoje, eu vou só comentar com vocês, deixando para o próximo ciclo de atividades, que tudo que eu estou fazendo para integrais duplas eu posso passar para integrais triplas de uma forma muito natural, onde isso aqui se torna o R3, aqui também vai estar no R3, a única coisa que muda é que essa minha matriz, em vez de ser uma matriz 2x2, se torna uma matriz 3x3, que seria uma mudança de variável no R3, tá? Então tudo isso vale, toda a interpretação é totalmente análoga. E aí, além desse caso mais específico, quer dizer, esse caso mais geral, a gente falou de um caso mais específico, que são as coordenadas polares, né? Que é a mudança de variáveis no R2 mais usada, coordenadas polares. É um caso particular, tá? É o caso onde o φ, a função φ, a gente usa símbolos próprios para as coordenadas polares, que é o ρ e o θ. Essa mudança de variáveis, que é uma função de duas variáveis, a valores no R2, é dada por ρ cosseno de θ, ρ seno de θ. O que essa mudança faz? Essa mudança leva retângulos em... Ela faz uma... Bem, eu posso considerar em outras regiões, mas a melhor forma de entender, ela leva retângulos em circunferências, tá? Onde, quando você restringe aqui o ρ para variar de 0 até 1R, e o θ para variar de 0 até 2π, esse retângulo aqui, por essa mudança de variáveis, se transforma num círculo de raio R, e, bem, o círculo completo, né? Aqui cada ponto tem esse formato, ou um XY aqui é dado dessa forma. Para essa mudança de variáveis específicas, que são as coordenadas polares, o teorema de mudança de variável assume uma expressão um pouco mais simples. A gente fez o cálculo daquele jacobiano e viu que nesse caso, se você está integrando sobre φ de 1R, a função f de xy dx dy, isso se torna a integral sobre o R de f aplicada em ρ cosseno de θ, ρ seno de θ, o módulo do jacobiano, que é ρ, dρ dθ. Então, esse é o geral. Isso daqui vale para qualquer mudança de variáveis. As únicas coisas que eu preciso para essa mudança de variáveis é que seja de uma função que vai do R2 no R2, ela tem que ser bijeção e ela tem que ser de classe C1, porque eu vou calcular derivadas parciais dela aqui, tá bem? E no caso das coordenadas polares, tudo aquilo que estava no quadro 1 se resume a isso. Esse ρ aqui, ele faz o papel do módulo jacobiano, dρ dθ. Ok, e aí o que a gente vai fazer nessa aula? Nessa aula a gente vai fazer algumas aplicações das integrais. O mais importante dessa parte, pessoal, é que vocês entendam, vocês vão inevitavelmente, pelo menos a maioria, vai ter que decorar algumas formulazinhas, que não são muito complicadas, mas do mesmo jeito que existe uma integral que calcula o comprimento de arco, que a gente viu lá na primeira semana, existe uma integral que calcula, acho que vocês fizeram cálculo 1, deve lembrar que vocês tinham uma fórmula de uma integral que calculava volume de sólidos de rotação, rotação em torno do x, rotação em torno do y. A dificuldade é, basicamente, você lembrar qual que é a fórmula, e o resto se torna uma integral qualquer. E as aplicações que a gente vai fazer aqui estão associadas à função de densidade, tá? Então, vamos começar com densidade de massa.
Vou fazer uma breve motivação e depois eu preparei um PDF, preparei uma apresentação de slides para falar sobre isso. Então, densidade e massa. Se vocês lembram, bem, muitos de vocês, como são de engenharia, física e cursos desse tipo, devem já ter visto esses conceitos de densidade e massa, mesmo aqui na graduação. Mas para quem ainda não viu a nível de graduação, deve lembrar lá do ensino médio, seja num curso de física ou de matemática, quer dizer, ou de química, que a densidade, ela é uma função, ela é uma grandeza, né, uma propriedade da matéria, que é basicamente massa sobre volume, né? Então ela é a massa sobre o volume. Tá? Então, existe algumas... Sempre que vamos falar de densidade, tem uma historinha bem clássica, né? Que é a história do Arquimedes, que queria testar lá se uma coroa era realmente de prata ou de ouro, algum material precioso assim. E ele queria fazer isso na época para o rei ou para algum administrador. E aí esse administrador achava que estava sendo engambelado, né? Que quem estava produzindo essa coroa não estava misturando outros metais. E aí ficou clássico o tal do Eureka, que um dia ele tomando banho numa banheira, ele chegou na conclusão que cada material ele tem uma densidade. Como é que você faz para testar se uma coroa ela é realmente de prata? Você pega um material, você pega prata, que você tem certeza que é pura, pega lá um volume qualquer, você pode fazer isso basicamente mergulhando esse objeto em um recipiente que já esteja bem cheio, de forma que quando você mergulhe, todo o volume transborde. Então isso vai te dar uma forma de calcular o volume daquele material e você pesa aquele material que você tem certeza que é prata, isso vai te dar a densidade. E a densidade ela é uma propriedade que não varia. A prata sempre vai ter aquela densidade, a água sempre vai ter a densidade, no caso da água a densidade é 1 kg por metro cúbico e por aí vai. Então, dessa forma ele poderia pegar a coroa, fazer o mesmo processo, pegar a coroa, mergulhar em um recipiente que já esteja cheio de água, ver o volume e depois pesar a coroa para saber se ela era realmente daquele material precioso ou não. Essa geralmente é a história que introduz o conceito de densidade. E só que aqui pra gente, uma coisa que quase não é feita no ensino médio, é que essa densidade ela não precisa ser uma constante. Você pode pegar uma lâmina, e é basicamente isso que a gente vai fazer. Bem, em geral, densidade é massa sobre volume. Só que até aqui a gente só aprendeu a fazer integrais sobre regiões de R2. Eu vou voltar nessas mesmas aplicações depois que falar de integral tripla, e lá a gente vai poder realmente considerar objetos de R3. Mas aqui a gente vai fazer a seguinte consideração. A gente vai supor que o material que eu estou calculando a densidade, ele tem ou a largura dele é desprezível, não precisa ser levado em consideração, ou que a densidade de um objeto, ele só varia em relação a variáveis x e y. O que eu quero dizer com isso é que mesmo que ele seja bem largo, dentro fixado um z aqui, que é a coordenada que está saindo do plano, não vai variar com a altura. Para a gente, até aqui, a densidade vai ser uma coisa que vai variar apenas em relação ao x e o y. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma lâmina, L, e eu vou dizer assim, ó, bem aqui nesse ponto, existe a densidade dessa lâmina, nesse ponto, x0, y0, ela é uma função de x e y. Então aqui eu tenho a densidade μ de x0, μ de y0. O livro-texto de vocês usa ρ para densidade, tá? Eu não vou usar ρ, porque eu uso ρ lá nas coordenadas polares, e eu não quero criar uma confusão, porque muitas dessas integrais eu vou calcular usando coordenadas polares, tá? Então,
Eu estou dizendo que conforme eu ando no eixo X e no eixo Y, a densidade da minha lâmina varia, porém eu estou desconsiderando a largura dela. Dito isso, é como se eu estivesse fazendo uma densidade média. Eu estou olhando a densidade como sendo uma variação da massa sobre uma variação, e aqui não vai ser mais a largura, vai ser da área. Por que que é da área? Porque eu estou desprezando a largura da minha lâmina. Desprezar não significa necessariamente que ela tenha uma largura zero, porque nem faria muito sentido. Pode ser simplesmente o fato de que varia com a área, mas não varia com a altura da minha lâmina, tá? Então a gente vai considerar isso. E se eu tenho algo desse tipo, na verdade, no limite eu teria que a densidade é a derivada da massa em função da área, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai considerar. E aí, quando eu tenho isso, primeira coisa que eu posso recuperar é a massa. Então, daqui para frente, vocês devem ter percebido isso na lista de exercícios, se já leram a questão 3, que ele fala assim, ó, tal função é a função de densidade. Encontre a massa, encontre os momentos, encontre o centro de massa, encontre momentos de inércia. Eu vou começar falando da massa, que é a mais fácil, não vou precisar definir massa para vocês, e depois eu falo de centro de massa e de momento de inércia, tá? Então, vamos lá. Eu preparei um pequeno slide aqui, e a gente vai fazendo, e conforme for fazendo, eu vou fazendo exemplos para ficar mais claro. Pode compartilhar aí? Então, vamos lá. Então, suponha que uma lâmina ocupe uma região D do plano, XY, e que sua densidade em unidades de massa por unidade de área, já que eu não vou levar em consideração a altura da minha lâmina, no ponto XY em D é dada, e ali eu usei delta, né? Cada lugar eu coloquei um. Tá, vamos com delta então. Mais fácil corrigir aqui no quadro do que corrigir no slide agora. Onde delta é uma função contínua em D, tá? Isso me permite usar todas as regras de integração que a gente sabe. Nessas condições, temos que a massa da lâmina é dada por... A primeira integral é muito simples. É só você pensar que se a densidade... Volta aqui no quadro rapidinho. Se a densidade... E aí eu vou corrigir aqui para ficar igual está no slide. Mais fácil corrigir aqui. Delta lembra mais densidade do que μ, né? Tá bem. Se a densidade é variação da massa por variação de área, então é natural que variação de massa seja delta xy vezes delta A. O que significa que se eu somo isso, eu recupero essa. Delta A, lembre que no limite para a gente ele se torna o dA, que é o elemento diferenciável de área. Então, integrar isso me permite recuperar a massa, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Vamos lá, pode compartilhar aí. A densidade em qualquer ponto de uma lâmina semicircular é proporcional à distância ao centro do círculo. Determine a massa da lâmina. Então, enquanto vocês dão uma lida aí, eu vou apagar aqui o quadro. E a gente resolve esse exemplo. Então, eu vou usar um sistema de coordenadas, porque eu vou precisar dele para integrar, e também para determinar a densidade. O que ele está dizendo é o seguinte, eu tenho um semicírculo, primeira coisa que eu posso fazer essa consideração que eu estou desenhando aqui, por causa de simetria, tá? A densidade, ela é volta lá no slide rapidinho, só para eu... Ela é proporcional à distância, tá? Então, não faz muita diferença conforme eu rodo esse semicírculo. Então, essa é a minha região de integração. Vou chamar ela de um B, tá? O que eu estou dizendo? É que a densidade, e aí esses problemas que são mais aplicados, em geral, muitos alunos, mesmo entendendo o conceito matemático, têm um pouco de dificuldade com a interpretação. Isso acontece tanto nas listas como nas avaliações, tá? Você precisa interpretar um pouco. A primeira interpretação, que é a mais simples, é o fato de ser um semicírculo. A segunda, já um pouco mais complicada, é que você pode considerar o semicírculo dessa forma, porque a densidade ela é proporcional à distância à origem.
o que significa que ela é simétrica em relação ao ponto 0, 0. Então colocar aqui, colocar meia banda para cada lado não vai fazer muita diferença. Segundo é entender o que é a densidade num ponto xy ser proporcional à distância. Tá bem, vamos lá. Proporcional, fácil. Significa que existe uma constante de proporcionalidade. Quando eu digo que duas grandezas são proporcionais, eu quero dizer que quando eu faço um quociente de uma pela outra, isso dá constante. Isso é proporcionalidade. Então, existe uma constante K, claramente maior do que zero, porque densidade é uma coisa sempre positiva. Ela é proporcional à distância à origem. Eu pego um ponto qualquer aqui, x e y. Como que eu calculo a distância dele à origem? Bem, é proporcional. Nesse ponto xy, a densidade é proporcional à distância à origem. A constante de proporcionalidade eu já coloquei aqui. A distância à origem é Teorema de Pitágoras. X² mais y², raiz quadrada disso. Então, como eu disse, em aplicação, o mais difícil é a interpretação do problema. Isso daí, encontrou a densidade. Como é que você recupera a massa? Só integrar, tá? Então, a massa vai ser... Então, vamos considerar aqui um raio. Vou dizer que o raio é R. Ele não fixou qual que é o raio desse semicírculo. Então, eu vou colocar como sendo R. E aí tá. E aí você tem uma integral sobre B. De qual função? Densidade. K raiz quadrada de x² mais y² dx dy. Bem, primeiro ponto importante do problema, que na verdade é o essencial, tá? É você conseguir interpretar ele. Problemas desse tipo, estou falando porque na prova do semestre passado, a segunda questão era uma questão que vocês precisavam interpretar. Era mais ou menos nessa direção mesmo. Acho que era para calcular ou era centro de massa ou era momento de inércia. E aí eu usei essa linguagem um pouco mais de problema, mais típica da física, que é proporcional, é inversamente proporcional a uma determinada coisa. E aí 50% dos alunos nem escreveram nada na questão, porque não conseguiam nem tirar do texto para problematizar o problema. Porque depois que você problematiza, vira uma integral, que você calcula, que provavelmente é mais simples do que as integrais que eu vou colocar lá de imediato, calcule essa integral. Então, é importante praticar, e no livro tem vários exemplos assim, tá? Segundo problema, interpretou, você vai conseguir a densidade. Isso daqui é uma fórmula, isso aqui vocês vão ter que decorar. Ou vocês decoram ou vocês têm que ter um bom conceito matemático. Na massa é fácil, tá? Mas eu vou falar de momento de inércia, e aí você chegar no momento de inércia, assim, durante a prova, por deduções de conceitos físicos, é mais difícil. O último problema aqui é que essa integral não é simples em coordenadas retangulares. Se você colocar isso aqui em coordenadas retangulares, vai ser difícil. Porque em coordenadas retangulares, o que você faria é, por exemplo, coloca o x, é aquela regrinha, né? Coloca o x para variar do seu valor mínimo até o seu valor máximo. O valor mínimo de x aqui é menos r, valor máximo é r, mas o y varia da raiz quadrada de r ao quadrado menos x² até do zero até essa raiz. Então, em coordenadas retangulares é difícil. Porém, a gente agora sabe que eu não preciso resolver isso com coordenadas retangulares. Tem uma forma que isso se torna muito simples, que é passar para coordenadas polares. Em coordenadas polares, o que vai acontecer? Eu vou ter um ρ, que vai variar, que é o meu raio. Como eu estou centrado na origem, ele vai variar do zero. Bem, ele é sempre maior ou igual a zero, né? Menor não tem como. Ele vai variar de 0 até r. E eu tenho um θ. O θ, aquela frase que quando você escuta solta assim parece que não entende nada, mas o θ é o ângulo formado com semi-eixo x positivo. Ou seja, é o ângulo formado com esse semi-eixo aqui, com essa semi-reta. Então ele varia de 0, que é quando eu estou sobre a semi-reta, até π. Tá? Tem que tomar cuidado aí. 0 a π. E aí fica bem fácil, tá? Porque aí você vai integrar de 0 a r, de 0 a π.
K continua, é a minha constante de proporcionalidade. Quando eu faço mudança, é o que está aqui no quadro 2. Coloca o quadro 2 rapidinho. Só por favor. Acho que pra gente... Observem que aqui no quadro 2, eu tenho a fórmula de quando eu mudo para coordenadas polares. Eu vou trocar a função por ela aplicada em R cosseno θ, R seno θ, e vai aparecer... R não, né? Rho. Rho cosseno θ, Rho seno θ, e vai aparecer um rho do jacobiano. É isso que vai acontecer aqui. Se o x... Não vou fazer isso em todas, não, tá? X é Rho cosseno de θ e Y é Rho seno de θ. Quando você traz para cá, vai ficar Rho quadrado cosseno ao quadrado de θ mais Rho quadrado seno ao quadrado de θ, Rho de θ. Isso vai se tornar, bem, esse quadrado aí não está aí à toa, né? Integral de 0 a R, da integral de 0 a π. E aqui está certo. Opa, aqui está errado. E aí eu cometi um erro, falta de atenção, que vocês têm que tomar cuidado, tá? Porque se eu integrar desse jeito, vai dar errado, porque Rho varia de 0 a R e é θ que varia de 0 a π. Então faz toda a diferença nesse caso, tá? Aqui o problema não é só esquecer, trocar também dá problema. Então, d Rho dθ. Agora sim, esse Rho ao quadrado vai ficar em evidência, eu vou ter cosseno mais seno ao quadrado, que somados dá 1. O quadrado, raiz quadrada de Rho ao quadrado, a princípio é módulo de Rho, né? Que é uma coisa que vocês têm que aprender lá no cálculo 1, porque senão dá muito problema. Só que Rho é um número maior ou igual a 0, então seu módulo é igual a ele mesmo, então fica K-Rho. Eu já tinha um Rho aqui, então K-Rho quadrado, dθ, dρ. E aí, aqui já está fácil e fica mais fácil com o corolário do teorema de Fubini. O corolário do teorema de Fubini diz que se eu consigo escrever a função como uma parte que só depende de Rho e uma parte que só depende de θ, então essa integral dupla se torna o produto das integrais de cálculo 1. Ou seja, eu posso reescrever isso, o K pode sair. Eu escrevo a integral de 0 a R de Rho quadrado dρ. E, bem, o que sobra que está em θ? Só 1, né? Só o dθ no caso. Então, de 0 a π de dθ. Ok, então integrando isso, aqui vai ficar π, né? Porque a integral vai dar θ, θ de π até 0 dá π, de 0 até π, né? Dá π. Então vai ficar K, π, Rho quadrado, integral Rho ao cubo sobre 3, no 0 não aparece nada, R ao cubo sobre 3. Então essa é a massa de uma lâmina de qualquer material que tem densidade variada e ela varia desta forma. Ou seja, é como se quanto mais longe da origem, mais densa fica a minha lâmina. Ela é de um material, não é de um material fixo, porque para uma matéria, para um elemento qualquer da tabela periódica, a gente sabe que a densidade é fixa. Então é como se eu começasse com praticamente um buraco aqui, né? Porque densidade 0 não tem nada que tenha densidade 0. Então é como se tivesse um buraco, um pontinho aqui faltando. E aí depois a densidade vai aumentando quanto mais longe eu vou ficando da origem em camadas que são semicírculos, né? Então, beleza. Tá, isso é a massa, ela é a mais simples. Quando eu conheço a massa de um objeto, tem algumas propriedades que são da mecânica, mais especificamente da estática, que é o centro de massa. O centro de massa todo mundo entende que é uma coisa de, sei lá, de conhecimento popular, né? Centro de massa é basicamente aquele ponto, se você está falando de um caderno, por exemplo, quem consegue, por exemplo, rodar um caderno, uma bola de basquete sobre o dedo, é basicamente você encontrar um ponto do caderno que equilibra todo o peso daquele caderno de forma que ele fique
horizontal, né? Você tem aqui uma lâmina, por exemplo, e aí existe um ponto dessa lâmina de tal forma que se você colocasse uma haste aqui fixando ela bem nesse ponto, ela se equilibra, não cai para nenhum lado, tá? Então isso é o centro de massa dessa lâmina. E esse centro de massa está intimamente relacionado à sua densidade. E de que forma, para entender isso, é melhor quando você começa com um sistema de partículas, tá? Em física, no estudo de estática, às vezes você consegue encontrar, sem usar cálculo diferencial, você consegue encontrar centros de massas de partículas. Você pega com uma quantidade de partículas, é como se eu pegasse um plano cuja massa seja irrelevante, ou seja contínua, ou a densidade seja contínua, e aí eu coloco algumas partículas sobre ela, e aí eu dou as coordenadas dessas partículas, em termos de x e y, e pergunto qual que é o ponto que equilibra essas massas. Equivalente ao baricentro. É equivalente ao baricentro. O baricentro, em geral, quando você fala de triângulos, né, o baricentro é o centro de massa de um triângulo, tá? De um triângulo com densidade constante. Mas ainda a gente usa baricentro para outras figuras também. Baricentro pode ser usado, inclusive, aqui numa lâmina qualquer. Como que ele é? E bem, nesse caso aqui, o que você tem que levar em consideração por caso de partículas? Se você pegar alguns pontos no plano, e atribuir uma determinada massa a esses pontos, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Uma das formas de você encontrar um ponto do plano que equilibra essas partículas é o seguinte: é você olhar para o momento dessas partículas em relação aos eixos x e y. O que é o momento? Bem, quando você tem uma massa e você multiplica ela por um braço, quanto mais, também lembra Arquimedes diz que se desse a ele um ponto um ponto fixo distante o suficiente, uma alavanca grande o bastante, ele moveria a Terra. O que ele quer dizer com isso? Que com uma pequena força mais um braço muito grande, você consegue rotacionar algo. E o que mede isso? O fato de que se eu subir numa gangorra pequena, eu não consigo levantar quase nada, mas se essa gangorra fosse suficientemente grande, eu conseguiria mover uma coisa muito pesada, é um momento, que é basicamente a massa vezes o tamanho do braço, né? Então isso daqui caracteriza o momento de uma partícula em relação a um determinado ponto. É que a gente está fazendo em relação aos eixos, tá? Então, de certa forma, você pode pensar o seguinte: em relação ao eixo x, esse é o eixo x. E isso daqui vai ser importante, eu gosto de explicar o motivo, porque se vocês não lembrarem, na integral vai trocar x com y. Quando eu quiser calcular o momento em relação ao x, vai aparecer um y. E o erro mais clássico é que no momento em relação a x, você coloca x na integral e dá errado. Por quê? Porque se você quer olhar o momento em relação ao x, o que eu quero dizer é o seguinte: suponha que eu tenho aqui a minha lâmina, onde eu vou equilibrar os meus pesos, e eu quero saber, bem, se em vez de eu colocar um único ponto, um único vértice para segurar, eu colocasse uma linha de sustentação sobre o eixo x. Roda para cima ou roda para baixo? O que me diz se roda para cima ou se roda para baixo é a soma dos momentos. O que significa que eu teria que fazer? Eu pego o M1 e multiplico pelo y correspondente a ele. Por quê? Porque o y é o tamanho desse braço. Então eu multiplico por y1, que é esse y daqui. Mesma coisa, M2, Y2, e M3, Y3 e por aí vai. Aí eu somo todo mundo até o M6, Y6. E eu faço essa soma levando em consideração os sinais, tá? Aqui é negativo, eu multiplico pelo y correspondente, negativo.
Se isso der positivo, a minha lâmina roda no sentido horário, tá? Pensa que isso aqui é o eixo. Se der positivo, significa que o momento para cima é maior do que o momento para baixo, ela roda no sentido horário. Se der negativo, ela roda para baixo, tá? Em relação a essa. E observem que essa soma aqui é o que eu chamo de momento em relação ao eixo X, porque é o X que está equilibrando e eu estou usando o Y como sendo o braço. Mesma coisa eu faço em relação a uma linha de sustentação que está sobre o eixo Y. Mas o que muda é que, quando eu vou fazer em relação ao Y, vai ficar M1, X1, M2, X2, X2, por aí vai. Até o M6, X6. Se isso der positivo, roda no sentido horário. Se der negativo, roda no sentido anti-horário. Então isso me dá, em relação a esses eixos aqui, o que acontece do ponto de vista de rotação. Mas eu não quero que rotacione, eu quero um ponto que pare, eu quero que seja estático. Então o que eu faço? Eu pego o x barra como sendo o seguinte, o my sobre a massa toda, ou somatório das massas. Mi, o i variando de 1 até o 6. E o y barra eu chamo de mx sobre somatório das massas. O que é isso? É uma forma de distribuir proporcionalmente o peso em relação... O peso não, né? Os momentos em relação à massa. Quando você faz isso, você vai encontrar a coordenada de um ponto. X barra, y barra. Se você translada o eixo X aqui para cima, passando aqui pelo y barra, e o eixo y aqui para a direita, passando pelo x barra, ele equilibra. Por quê? Porque aí a quantidade de momento para a direita e para a esquerda é o mesmo, quantidade de momento para cima e para baixo também é o mesmo. Esse é o centro de massa. No caso de partículas. O que a gente vai fazer? Somatórios, quando você tem funções contínuas, se tornam integrais. Então, momento em relação ao x vai ser a integral de y, densidade xy, dxy. Deixa eu colocar só dA aqui que cabe. E o my vai ser integral dupla, tá? Desculpa. Integral dupla na lâmina, chamar de B a lâmina, de x, densidade xy, em relação à área. Esse vai me dar o mx e o my. M eu já sei calcular. M é simplesmente a integral dupla sobre B da densidade dA. X barra e y barra vão ser dados exatamente dessa forma. My sobre M, mx sobre M. Tá? Fiz um resuminho aqui no quadro, então densidade tá aí. Eu fiquei no quadro não, no slide. Densidade é essa. Alguma pergunta? Dúvida? Se tiver alguma pergunta, pode falar, pessoal. Tá. Momentos da lâmina. Então, o mx, como eu disse, é você integrar sobre a lâmina a densidade multiplicado pelo y para fazer essa compensação em relação ao braço, né? E em relação ao y, eu faço em x. E aí o centro de massa... Tá. Primeiro vamos fazer o nosso exemplo. Vamos calcular os momentos do nosso exemplo. Vamos lá. Então o nosso exemplo, a gente já tem a densidade para ele, é k raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. A nossa lâmina é o semicírculo, e por simetria eu posso sempre considerar ele dessa forma. Ele vai aqui de um R, que é menos R, R. E aí eu quero os momentos, tá? Então, momento em x. Como eu disse, faz a interpretação, mas no final das contas você tem que resolver uma integral, tá? Ela só tem uma justificativa mais física do que a maioria das integrais que a gente coloca aqui, mas não deixa de ser uma integral dupla de uma função
contínua, numa função C infinito, inclusive. Não, essa aqui não é C infinito não, por causa do zero. Mas vamos lá. Então, calcular isso é fazer a integral sobre o meu B, que é o semicírculo. De quem? Se é mx, aí ou você decora ou você lembra da motivação do momento. Você vai lembrar que tem um y quando é no x, densidade em xy, dx dy. Quando você escreve isso nas coordenadas polares, né, quer dizer, nas coordenadas retangulares, fica k, y, raiz quadrada de y quadrado mais de x quadrado mais y quadrado, dx dy. Essa daqui sai retangular, se vocês quiserem resolver, tá? Ela sai retangular porque dá para fazer substituição. Mas os limites de integração ainda são ruins, eu vou fazer por coordenadas polares. Essa daqui eu estou bem. Eu acho que dá um pouco de trabalho, mas ela sai retangular. Mas fica mais fácil se fizer em coordenadas polares. Então, até para a gente praticar a mudança de variável, vamos fazer em coordenadas polares. Agora eu já sei as regiões de integração. Em ρ vai de 0 a r. Em θ vai de 0 a π. Aí tem a constante de proporcionalidade. O y é ρ seno de θ. Aqui dentro, bem, eu já fiz essa conta, então nem vou repetir, tá? Ρ ao quadrado, porque aparece um ρ da mudança de variável, de θ de ρ. Alguém não consegue entender por que isso aqui se tornou? Tá tranquilo aí? Ali é um colega falando que vai pro YouTube. Todo mundo consegue entender por que tá desse jeito? Um dos ρ's veio daqui, porque ficou ρ quadrado cosseno ao quadrado mais ρ quadrado seno ao quadrado. Veio um ρ. O outro ρ veio do jacobiano. E esse ρ aqui veio daqui. O y é ρ seno de θ. Tá tranquilo? Quer que eu faça mais detalhado? Tá de boa. Tá de boa? Quer que faz o detalhe aqui? Tá. Como é que é? A mudança de variável é essa aqui. Ρ θ. Que faz x é ρ cosseno de θ e o y é ρ seno de θ. Isso aqui é o que eu chamo de x de ρ θ, isso daqui, e esse daqui é o y de ρ θ. Tá bem, quando eu vou fazer aquelas mudanças ali, essa integral, um passo que eu tirei é, eu mudo os limitantes de integração, como eu tinha feito na primeira. Para fazer isso, eu olho para a figura e observo o seguinte. Em ρ, ρ é a distância à origem. Então, ele varia desde o zero até o r. Então, 0 até r. O θ é o ângulo formado com o semi-eixo x positivo, ou seja, é esse ângulo aqui. Bem, esse ângulo aí, ele varia do zero, que é quando eu estou aqui, até π, porque eu estou em radiano. Bem, a constante de proporcionalidade. Quem que é y? Y de ρ e θ, porque quando eu faço mudança de variáveis, isso é a mesma coisa do cálculo 1. Se eu mudo as variáveis, eu tenho que ir para a variável que eu estou mudando. Por exemplo, lá no cálculo 1, vocês chamavam de u, chamavam de v, e aí tudo tinha que ficar em u e v. Aqui é a mesma coisa. Então, tem um k, o y vai para ρ seno de θ. Essa raiz aqui, o que é essa raiz? Vou fazer aqui embaixo. A raiz de x quadrado mais y quadrado, ela é ρ eleva s ao quadrado, vai ficar ρ quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais ρ quadrado seno ao quadrado de θ. Quando você escrever isso aqui em evidência, vai ficar ρ, que multiplica cosseno mais seno, que é 1. Então, ρ quadrado. Tinha uma raiz, o ρ é positivo, sai o ρ. Então, ganha mais um ρ aqui. Ok, tranquilo? Além disso, eu passei de dx dy para dρ dθ. Mas, nesse processo de transição, aparece o módulo do jacobiano xy, jacobiano ρ e θ. Esse daqui a gente já calculou, ele vale ρ. Então, ganhou mais um ρ aqui.
E aí o dθ dρ, isso porque eu estou integrando dentro em θ, fora em ρ. Tranquilo? Beleza. E aí, com isso, eu vou ganhar mais um ρ. Vai ficar 0, vou ganhar não, né? Vou acrescentar um aqui nessa potência. 0 AR, 0 Aπ, vai ficar K ρ ao cubo seno de θ dθ dρ. Posso usar o corolário do teorema de Fubini? Posso, porque é um retângulo e essas funções se separam numa parte que só depende de ρ e uma parte que só depende de θ, ok? Isso me permite calcular pelo corolário do teorema de Fubini. Isso se torna a integral de 0 a r, isso é um r, tá? Tá parecendo outro zero. De 0 a r, o k pode vir aqui para fora, de ρ ao cubo dρ, 0 a π de seno de θ dθ. Ok, aqui vai ficar k, aqui é ρ a quarta sobre 4, que é aplicado no zero dá zero, então só precisa de r a quarta sobre 4. Essa parte é isso. Essa parte daqui, integral do seno, cosseno. Cosseno em π dá menos 1, tá? Então, vai ficar menos 1 menos... menos 1 menos 1. Então vai dar menos 2, né? Então aqui fica menos 2. Tá, o que eu estou fazendo aqui é que isso daqui é cosseno de θ com θ variando de π até 0. Teorema fundamental do cálculo, cosseno de π menos 1, menos cosseno de 0, que é 1. Então, menos 1 com menos 1, menos 2. Isso vai ficar menos k r a quarta sobre 2, porque vai dar um 2 aqui, cancela com aquele 4. Deu negativo, o que significa que, a hora que eu for olhar o centro de massa, ele está rodando no sentido anti-horário, tá? Mas isso é cena para o próximo slide. Vamos primeiro calcular o MY. MY. O MY, e aí aqui tem uma coisa interessante. O MY sobre B, ele é quem? Ele é x, densidade de xy, dx, dy. Eu posso fazer duas coisas. Então é sobre B, de k, x, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, dx, dy. Posso fazer duas coisas, tá? Não, eu vou calcular. Tem um detalhezinho aqui, né? O x agora é x é ρ, o cosseno, né? Cosseno do θ. Então tem que tomar cuidado aqui. Tá bem, então vamos calcular. Eu já ia dizer que era simétrico, mas não é porque aqui é x, tá? Então vai ser, vou fazer aqui, eu posso ir mais rápido um pouquinho, é a mesma coisa, tá? 0 AR, 0 Aπ, Kx vai virar ρ cosseno de θ. Vai acontecer uma coisa interessante aqui que já é esperado pela simetria do problema. Tem que dar zero, né? E vai dar zero. Então, aí aqui vai aparecer um ρ, que com o ρ daqui vai ficar ρ ao quadrado, e aqui eu já vou colocar de novo direto ρ ao cubo. dρ dθ. O que eu fiz foi a mesma coisa que eu tinha feito lá. Um ρ veio daqui, um ρ veio do jacobiano e o outro ρ veio do x cosseno θ. Essa daqui é 0 a r, o k pode sair, de ρ ao cubo dρ e 0 a π do cosseno de θ dθ. Essa integral aqui, essa daqui a gente já conhece,
Não vou calcular de novo, mas essa integral aqui dá zero, né? Porque isso aqui é menos seno de θ de π até zero, seno de π é zero, seno de zero também é zero. E é natural que seja zero, porque o meu desenho é assim, né? É claro que em relação ao y, vamos lá, em relação ao eixo y, ela já está equilibrada por simetria. Porque observa, a densidade ela é dada por k raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. O que significa que eu já estou distribuindo massa igualmente aqui e aqui, ok? Então toda massa que eu estou colocando à direita do eixo y, também estou colocando na esquerda. Então já é de se esperar que ela se equilibre em torno do eixo y. Ela só não se equilibra em torno do eixo x. Ok, mas vamos, deixa eu ver aqui, tranquilo no zoom por enquanto. Então esses são os momentos, são essas integraizinhas aí. Opa, deixa eu voltar, pode compartilhar? Se quiserem, se já não fizeram isso, quiserem copiar, dar um print, fazer o que quiserem, essa é as formas do momento. Então, essa é as dos momentos. Acho que a da massa é muito imediata para que precise de um print ou qualquer coisa. E essa daqui são os centros de massa. E aí eu fiz a maravilha de apagar a massa inicial, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu tinha calculado aqui a massa e eu apaguei, mas tem um 3 aqui, tem um π, tem um k e um r ao cubo. A visão do professor ainda tá boa. Então essa é a massa, tá? Quem não acreditar pode ir lá no YouTube e voltar um pouquinho, que foi o que eu calculei lá no começo. Então os centros de massa vão ser x barra. X barra é o my, pela lógica de que são os braços, o my sobre m. O my deu zero sobre m, então isso dá zero. Então a coordenada do centro de massa, a coordenada x, é o zero e faz todo sentido porque isso já está equilibrado. Agora, o y faz sentido também, se vocês olharem bem aqui, faz sentido que ele não pode ser o zero, porque eu só coloquei massa para cima, né? Então, ele está rodando no sentido horário. Eu tenho que subir um pouco para encontrar aqui um equilíbrio. E o que eu tenho que subir é o mx sobre o m. Então, tem alguma coisa aqui que... eu tô com a impressão de que esse não tinha que ser um sinal negativo, né? Tinha que ser um sinal positivo aqui. Eu errei alguma conta aí? Deixa eu ver. Porque não faz sentido eu ter que descer o y, né? Eu teria que, teoricamente, que subir ele. Pensar aqui só um pouco. Posso ter errado alguma coisa na integral. Y é rho seno, tá correto. Integral do seno cosseno menos... não tô vendo erro não, tá? Se eu encontrar alguma coisa, se alguém viu alguma coisa aí, tem caso que o my seja... Tem sim. Na integral do seno... foi, né? Obviamente. O professor não sabe, mas tem que voltar pro cálculo 1, né? Aqui é um menos, tá, pessoal? Não faz nenhum sentido. Quando você chega... O bom de ser uma integral que é física é que você vê que não faz sentido que seja negativo. A integral do seno é menos o cosseno, tá? É a do cosseno que é seno. Então aqui é positivo. Obrigado, DR, e obrigado, Andrei. Não faz sentido que seja negativo porque a massa está acima. Então o que eu tenho que fazer é subir um pouco. É porque a integral do seno é menos o cosseno. Obrigado aí. Então, agora sim, o mx pode voltar lá no... vai dar aquele k r a quarta sobre 2 dividido por k π
R ao cubo sobre 3. Quem que é esse? Esse aqui é a massa, tá? A gente tinha calculado no começo do problema. Agora sim, K vai embora com K. R ao cubo corta isso daqui. Fica R em cima. Vai ficar um 3 em cima. Bem, é divisão de frações, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. K vai embora, o R ao cubo vai embora, fica só um R aqui. 3 vai para cima, o 2 fica embaixo e o π fica embaixo. Então esse aqui é a coordenada, e agora sim faz sentido. É uma coisa que está o R, e aí você tem 3 sobre 2π. Então, aqui está o R, então você está multiplicando por uma coisa que é 3 sobre 2π. Observe que isso aqui é menor do que 1, né? É claro que algumas coisas, quando você está falando de um problema desse tipo, tem algumas coisas que te ajudam a ver se o seu resultado faz sentido. Primeira coisa que não fazia sentido era o fato de estar dando negativo, porque não faz nenhum sentido que o centro de massa esteja abaixo da lâmina. Ou o centro de massa mora dentro da lâmina, né? Sempre isso, porque como é que você vai equilibrar uma lâmina colocando um ponto fora dela? Então tinha um erro lá. E a segunda coisa é que também é baseado nisso, né, de que o ponto tem que estar dentro da lâmina. Π é 3,14, 15, 92, 65, 35, por aí vai. Então isso daqui já dá menor do que 1 e ainda tem um 2. Então é um ponto que está bem mais próximo aqui embaixo, tá? E faz sentido porque eu tenho mais espaço aqui embaixo do que na parte de cima. Tá bem? Deixa eu ver. Isso. Não, agora com certeza ficou bem mais simples aquelas questões lá da número 3. Eu imaginei que ia ajudar bastante. Eu já resolvi o exercício antes de ter colocado ele aí na tela, eu acho. Tá, e agora os momentos de inércia. Os momentos de inércia, a única coisa que acrescenta aos momentos de inércia é que ainda vale que o momento de inércia em relação ao eixo x tem um y, mas agora ele aparece ao quadrado. E em relação ao eixo y tem o x, mas agora ao quadrado. E em relação à origem é basicamente a soma desses dois, tá? Eu coloquei na prova, foi esse. Tinha 4 provas, né? Então teve mais de um que eu coloquei. Eu coloquei na prova para calcular esses 3. Aí, muitos alunos calcularam esse e calcularam esse desse jeitinho que está aqui. Fizeram essa integral, era coordenadas polares ainda, deu um maior trabalho. Sendo que eu tinha falado várias vezes na aula que, bem, o que está escrito aqui embaixo é a soma desses dois, tá? Integrais têm propriedades de serem aditivas. Se você observar o que está escrito aqui, é esse e esse. Significa que se você já tem um valor, aqui deu 2, aqui deu 3, aqui é 5, tá? É a soma dos dois, não precisava calcular de novo. E aí todo mundo... E ainda teve gente que calculou calculou esse pela integral. Esse resultado não era igual a esses dois, ainda deixou o resultado e aí errou esse último aqui, tá? Então não precisa. Se você tem Tem duas coisas que dá para fazer. Se você tem esse de cima e esse de baixo... Opa, volta. Se você tem esse de cima e esse de baixo, esse daqui é a soma dos dois. Se você tem esse de baixo aqui, mas aí tem que tomar mais cuidado. Se você tem esse de baixo e essa função ela é simétrica, que é o caso que a gente tem no nosso exemplo aí, dá para calcular esses dois simplesmente pegando esse e dividindo por 2, tá? Porque quando é simétrico, essa é igual a essa. Tá, vamos fazer para o exemplo que a gente já está trabalhando. É uma integral um pouquinho mais chata porque vai aparecer um cosseno quadrado, né? Mas a gente sabe integrar cosseno ao quadrado e seno ao quadrado usando o arco duplo. Então, é uma técnica de integração que... Não é nem verdade uma técnica de integração, né? É uma propriedade trigonométrica. Vamos pegar o momento de inércia. Tá, o momento de inércia, fisicamente falando, ele calcula a dificuldade de você colocar em rotação o objeto que está parado, tá? E por isso que é chamado de momento de inércia. Explicar ele com aquele desenho que eu fiz para partículas é um pouquinho mais complicado, então confia que e vocês provavelmente vão rever isso em mecânica. Então, o I de x, para o nosso exemplo, ficaria a integral sobre o meu B de
y ao quadrado, densidade de xy, dx dy. Então, o que vai acontecer é que quando eu vou escrever aqui primeiro, a nossa função de densidade continua aquela, então fica k y quadrado, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, dx dy, tá bem? Ok, aí aqui vai ficar, fazendo a mudança que a gente já fez umas 4 vezes, 0 a r, 0 a π, de k, o y é ρ seno, então vai ficar ρ quadrado seno ao quadrado de θ. Aqui aparece um ρ, o jacobiano me dá mais um ρ, então fica 4ρ aqui. Dx dρ dθ, perdão. Bem, mais interno está o θ, então dθ dρ. Ok. Aí, não tem muita novidade, vale o corolário do teorema de Fubini, então fica de 0 a r, o k pode vir aqui para fora, ρ a quarta, que a integral é ρ a quinta sobre 5, dρ, isso daqui que multiplica a integral de 0 a π, de seno ao quadrado, de θ dθ. Lembram como que calcula a integral de seno ao quadrado? Alguém? Levanta a mão quem sabe. Essa daqui ela não é clássica não, mas ela é bonitinha. Seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, você integra usando o cosseno de 2θ, tá? Você usa essa identidade, que 1 é igual cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, e que o cosseno de 2θ, lá em Goiás a gente tem musiquinha para lembrar isso, né? Cosseno A, cosseno B, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, cosseno A, cosseno B, seno B, e por aí vai. Não lembro nem a musiquinha. Mas tá, se vocês já viram o arco duplo, eu não lembro a musiquinha, não adiantou nada, né? Não sei porque eu comecei a história. Mas tudo bem. É cosseno quadrado de θ menos seno quadrado. É porque cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Aí tinha um mnemônimo lá que se usava nos cursinhos. Isso aqui dá cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado. Com isso, você consegue passar de quadrados em cosseno e em seno para uma que você consegue integrar. Porque essa daqui é mais simples e sai por substituição. Substituição. Então, para você chegar no seno ao quadrado, você faz essa menos essa. Então, seno ao quadrado de θ, 2 vezes o seno ao quadrado de θ, é 1 menos o cosseno de 2θ. Então, o seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2. Aí, desse jeito, essa integral sai por substituição, não muito difícil. Fica k, aqui vai ficar r à quinta sobre 5. Eu fiz esse exemplo, mas pelo menos nas avaliações, em geral, eu não gasto tempo com integrais complicadas assim não, tá? Se vocês tiverem que fazer na lista, tem uma ou outra que é mais complicada, mas na prova eu acho que, como vocês já estão há muito tempo sem praticar essas técnicas de integração, e a gente não vai praticar técnicas de integração, em geral as integrais saem no máximo por substituição ou integração por partes. As clássicas de partes e substituição, mas nada muito elaborado. Tá bem, aí isso daqui vira a integral de 0 a π de 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2 dθ. O que vai acontecer aqui? Vai ter um meio, deixa eu continuar aqui. Vai ficar k, r à quinta sobre 5, e aí aqui vai aparecer a integral, isso pode ser escrito como meio e cosseno de 2θ sobre 2, tá? A integral de meio dá meio de θ, então θ sobre 2, variando de 0 até π, menos a integral de 0 a θ do cosseno
de 2θ sobre 2 dθ. Aí aqui é uma substituiçãozinha, né? Você chama isso daqui de U. Vamos lá. Já que eu resolvi fazer, vamos fazer até o fim, né? Só que aí a do y eu vou deixar como exercício. A ideia é a mesma, tá? Do mesmo jeito que você consegue o seno ao quadrado, se você somar, você consegue o cosseno ao quadrado, tá? A única coisa que vai mudar é que aqui em vez de ser menos, vai ser mais. Se vocês estiverem com dúvida em integração, dá uma assistida nas aulas de cálculo 1. A professora Juliana está fazendo exatamente isso lá no curso, então vocês vão pegar integral pra caramba. Eu já deve ter resolvido umas 10 integrais usando substituição até mais complicada, que era trigonométrica. Então dá uma assistida lá que vocês vão ver. Tá, então faltou integrar 0 a π de cosseno de 2. Isso é uma coisa importante, tá, pessoal? Quando vocês quiserem revisar conteúdos de cálculo 1, o projeto Newton, seja no YouTube, ele tem esse material todo, tá? Tem vários, vocês podem escolher por professor, por ano, tem um monte de jeito lá. Tá, aí você chama U de 2θ, o que faz com que du seja 2 dθ. Então, o dθ é igual ao du sobre 2, que já tem aqui, né? Não. Tá, vai aparecer 1/4 aqui. Então vai ficar de 0 a π. O dθ é du sobre 2, então vai ter um 2. E com esse 2 vai ficar sobre 4. Então vai ficar cosseno de u sobre 4 du. O 4, posso colocar 1/4 aqui do lado de fora. Integral de 0 a π, cosseno de u du. Vai ficar 1/4. Integral do cosseno. Ah, tá, mas tem uma coisinha que eu não fiz, né? Quando você muda, você tem que corrigir os limitantes de integração, tá? É exatamente o teorema de mudança de variável lá do cálculo 1. Que quando você muda dessa forma, você tem que aplicar aqui em u de 0 e aqui em u de π. Tá? Porque... deixa eu ver... Tá. Tem algum problema aqui. Deixa eu ver, eu estou calculando em relação ao x. Tem que dar 0 mesmo, tá certo. Então vai para 0 e 2π aqui. Essa integral, fiz essa conta toda para chegar na que dá 0. Se eu tivesse lembrado, tinha feito a outra. Isso aqui, cosseno vai virar seno, agora sim. Só que aí é seno de u de 0 a 2π, seno de 0 e seno de 2π é 0. Essa daqui dá 0, então essa parte aqui, essa parte da integral, dá 0. Então fica só π sobre 2 vezes aquilo lá. Esse resultado vai ser π sobre 2, aqui tem um 5. Então vai ficar k π r² sobre k π r², 5, 10. Corrige aí as continhas, tá? A ideia é essa. Entenderam? Pode deixar no quadro aí o quadro... o quadro 3 mesmo, para eles entenderem. Se quiser que volte algum... Porque é 0 até 2π, eu volto aqui. É o teorema... É porque no cálculo 1, a gente, apesar de não falar em teorema de mudança de variável, mas integral por substituição ela é assim, tá? Você faz de A a B, eu estava integrando em θ, né? Então é, por exemplo, f de θ, f de u de θ, u' de θ, dθ, que é exatamente o que está escrito aqui, porque eu troquei o du aqui. Observa que derivada de u em relação a θ é 2, então coloquei um 2 ali a mais, e aí eu coloquei, tive que corrigir, apareceu 1/4. Isso daqui, quando você integra no cálculo 1, vira u de A
até U de B de F de U du. Bem, mas o θ variava de 0 a π. Então, quando você coloca 0 em θ aqui, o U vai variar de 0 a 2π. É a mesma coisa que a gente faz quando eu uso a imagem do outro, tá? Então é porque tem outra forma de chegar no zero, tá? Quando vocês, acho que a maioria de vocês em cálculo 1 fazia assim. Esquece os limites de integração. Tá? Esquece. Vou fazer uma outra forma aqui, vocês vão perceber. Esquece os limites de integração por enquanto. Esquece aqui também, para que a igualdade seja verdadeira. Vou calcular a primitiva, tá? Aí a hora que você chegava aqui, você ficava com 1/4 do cosseno de U, não é? Só que aí, como você está calculando primitiva, se você começou em θ, você termina em θ. E aí você escreve a primitiva em θ, aqui não é U, é 4. A primitiva em θ é cosseno, você voltava, né, a variável. 2θ sobre 4. Ok? E aí observe que é a mesma coisa, né? Porque aí essa daqui é a primitiva dessa, então eu posso usar ela para calcular o teorema fundamental do cálculo. Então, a essa daqui eu faria de 0 a π. E observe que vai acontecer a mesma coisa, vai ficar de 0 a 2π. E não é cosseno, é seno. Mas a ideia vocês entenderam. Entendeu? É porque tem duas formas. O teorema, a mudança de variáveis no cálculo 1... É seno. Obrigado, Rodrigo. A mudança de variável no cálculo 1, você pode usar ela para calcular primitivas, que é o que eu fiz aqui, ou você pode usar ela para calcular direto integrais definidas, mas quando é definidas você substitui limite de integração. Entendeu, Jerry? Ficou claro? Isso é uma revisãozinha lá do cálculo 1. Tem essas duas formas, quando você faz substituição no cálculo 1. Você pode usar para encontrar as primitivas, ou você pode usar direto para calcular integrais definidas. O que a gente faz aqui é usar o teorema para calcular direto integrais definidas. Tá bem, o que mudaria no outro caso, do I de y? O I de y, a única coisa que muda é que aqui viraria x, tá? Então, deixa eu ver o que dá para aproveitar desse. Se fosse o I de y, aqui seria x. Aqui seria x. Quando eu mudasse, aqui continuaria ρ à quarta, mas aqui ficaria cosseno ao quadrado de θ. Aqui seria o cosseno. Aqui seria uma soma. O cosseno aqui continua, tá? Porque quando você faz com cosseno ao quadrado, você usa de novo essas duas identidades, só que você soma. Quando você soma, esse seno cancela com esse menos o seno. Tem um quadrado aqui que ficou faltando. Quando você soma, esse com esse cancela. Então fica duas vezes o cosseno ao quadrado. Quando você soma, duas vezes o cosseno ao quadrado de θ. Então o cosseno ao quadrado de θ é isso, só que com a soma. Ok, então aqui se torna uma soma, o que faz com que aqui seja uma soma. A integral de meio continua θ sobre 2, e aqui ficaria mais essa integral. Só que a gente calculou ela e deu 0, então não vai fazer diferença nenhuma, né? Somar ou subtrair vai dar a mesma coisa, o momento de inércia vai ser o mesmo, tá? Porque aqui esse pedaço da integral deu 0. Então a mesma coisa. Entenderam por que é a mesma coisa? Deixa no quadro aqui só para eles compararem. Vai dar a mesma coisa porque essa integral final, a única coisa que mudou foi que em vez de mais, aqui, em vez de menos, aqui se tornou mais. Só que isso aqui deu 0 quando a gente calculou. Então o resultado é o mesmo. Tá certo? E aí? Em relação ao x, a origem. Tem que fazer x mais y? Não, tá? Se você quiser a última, que é em relação à origem, só somar as duas. Então, em relação à origem, a coisa que vai acontecer é que em vez de dividido por 10, vai ser dividido por 5, tá? Em relação à origem, é você considerar o ponto fixo. Então, em relação à origem, é I de x mais I de y.
E isso daqui, como são iguais, então é 2 vezes I de x, que dá K pi R a quinta sobre 5, porque tinha um 10 com 2 vira 5. Meio-dia e 26. Vamos abrir a lista de vocês rapidinho. Amanhã vocês têm que entregar a lista, então eu vou dar umas... Alguma dúvida até aqui? Se tiver dúvida, levanta a mão. Alguma dúvida? Tranquilo? Alguma dúvida no Zoom? Se tiver, pode mandar aí, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui o Moodle. Deixa eu sair aqui primeiro. Tá, aqui tá a lista de vocês. Essa daqui acho que já está bem tranquila. Essa daqui eu comentei com vocês. Você tem uma região A aqui e uma região B aqui. Você pode pensar que ômega é a união desse triângulo com essa região que superiormente é delimitada por uma parábola e aqui embaixo por esse segmento de reta. Aí o que você faz? Você calcula a integral nesse triângulo e depois calcula nessa região geral. Uma dica é, nesse triângulo, você pode escolher quem que é o x mínimo, o x máximo para esse triângulo, que seria o zero, né, que é aqui onde o eixo corta. E aí você pode colocar as limitações do y em função do x, baseado nessas duas retas, que você vai ter que calcular a equação delas. Nessa região B aqui, que é a outra parte do ômega, você também pode pensar que você tem um x mínimo aqui, um x máximo aqui, e o y fica variando superiormente em função dessa parábola e inferiormente em relação à reta. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a essa? Levanta a mão se alguém não consegue. Alguém ainda não consegue fazer essa questão aí? Tá tranquilo? No Zoom, tá tranquilo? Beleza. A 3 não era difícil, mas vocês ainda não tinham as definições, né? Então, faço o que se pede. Calcule o centro de massa da região delimitado pelas curvas. O y é 1 menos x quadrado e y igual a 0. Se você observar isso daqui, nada mais é que uma parábola virada, uma parábola com concavidade para baixo. O y igual a 0 é o eixo x. No caso da densidade ser dada por esse produto, tá? Então é essa função que você tem que integrar e aqui você tira a região de integração. Tem que encontrar quem são as raízes dessa parábola, porque é y igual a 0, o limitante de baixo. Então você tem um segmento que está sobre o eixo x e em cima tem uma parábola. Ficou fácil agora de fazer, né? O que está pedindo? O centro de massa. É fácil, mas é trabalhoso. Por quê? Você vai ter que fazer massa e momento em x e em y para encontrar, tá? É fazer os primeiros 4 passos da aula de hoje para nesse item A aqui. Então, não é difícil a integral, mas não é mas é trabalhoso, tá? Tem que fazer muita continha. Primeiro você calcula a massa usando a densidade, integrando sobre essa região, depois o momento em x, momento em y, e aí o x barra e y barra do jeito que eu fiz na aula de hoje. Momento de inércia em relação ao centro. E aqui ficou um pouco mais de boa porque é só em relação ao centro. Eu acho que eu... Eita lasqueira. Agora que eu vi. Eu não tinha lido a lista. Tá, ninguém percebeu, passou. Tá bem? Deixa pra lá. Faz a continha. Eu deveria ter lido isso antes de escolher o meu exemplo. Mas tudo bem. Letra C. Isso é o presente por eu estar dando aula no feriado. Letra C. Essa daqui, pessoal, ela não... Se vocês estão esperando... mas não falou de volume e tudo mais, essa daqui eu já disse como fazer. Essa aqui é muito mais geométrica do que propriamente uma fórmula especial, tá? Vocês têm que entender que é uma pirâmide de base quadrada de lado A. Se você escolher uma forma adequada para colocar a pirâmide sobre o plano XY, isso daqui se torna uma integral dupla. Mas você tem que escolher o formato de colocar a pirâmide, tá? O que eu quero dizer? Uma pirâmide é algo assim, tá? Pera. Base é quadrada. O lado aqui é A, e aí você tem
Isso é uma pirâmide, bem mal desenhada, mas isso é uma pirâmide. Se você colocar, sei lá, a origem aqui, obviamente não vai ficar fácil, tá? Funciona? Funciona. Só que aí você vai ter que quebrar em várias partes, porque para calcular volume com integrais, você integra o que está em cima em função do retângulo. Então, se você escolher um vértice do quadrado de baixo para fazer, você tem 4 planos diferentes. E aí você teria que integrar um plano na onde ele está, que é um triângulo aqui, depois um outro aqui, depois um outro aqui. Não é nada simples desse jeito. Existe uma forma, existe um lugar que você pode colocar o x, o 0 do plano, que você só calcula uma integral e depois multiplica por uma quantidade lá, tá? Então, tentem pensar antes de começar, porque se você só jogar, vai dar muito trabalho. Mas se você escolher o ponto certo para colocar a origem, você calcula uma integral só. Ok. O número 4 é fazer coordenadas polares, tá? Uma dica. Isso daqui, ó, x quadrado mais y quadrado, limitado inferiormente por 2x e superiormente por 4x. Isso daqui, do jeito que está escrito, não é uma circunferência que esteja centrada na origem, tá? Mas dá para fazer. Então, se você pensar um pouquinho nessa região, você consegue completar um quadrado e encontrar um jeito mais simples de resolver. Mas é coordenadas polares. Quando você encontrar um jeito bom de escrever essa região e trocar ali as coordenadas, vai ter que integrar. Se é coordenadas polares, né? Então esses quadrados são bons porque eles eliminam o cosseno ao quadrado e o seno ao quadrado, mas esse produto em cima vai fazer aparecer um seno cosseno, e aí vai ter que lembrar como é que integra seno cosseno, que não é difícil. Agora, para finalizar, uma dica aí para 5, e que já é praticamente um spoiler do próximo ciclo de atividades. Eu acho que eu comentei com vocês na aula passada que a 5 é a questão mais fácil dessa lista, apesar de ser um conteúdo para frente. Por causa que as analogias são muito imediatas, tá? É o seguinte, se você tem o que é a integral tripla? Se a integral simples foi definida sobre um segmento, a integral, uma integral só, né? A integral dupla foi, a princípio, definida sobre um retângulo. A integral tripla, obviamente, é definida sobre um paralelepípedo, um prisma. Então, você tem um prisma, ele é um paralelepípedo retângulo mesmo, tá? A princípio. Depois dá para fazer a mesma coisa que a gente fez aqui e considerar regiões mais gerais. A princípio ele é um prisma. O quadro é quadriculado e eu ainda consigo errar. Tá, o que é um paralelepípedo de base retangular? Ele é um conjunto assim, vamos chamar de P, é o conjunto dos x, y e z que estão no R3, tal que o x está entre um A e um B, o y entre um C e um D, e ainda tô, tá bem, e o z está entre um E e um F, tá? E aí a integral tripla sobre P de uma função de 3 variáveis dv, ou seja, elemento diferenciável de volume, pelo teorema de Fubini, que vale para integrais triplas, 4, 5, o n que você quiser, é integra de A até B, a integral de C a D, da integral
de E a F, de F de X, Y, Z, dz, dy e dx. Mesma ordem, tá? Pensa que é integral, uma integral dupla. E aí vai sair. Lembrando que quando eu estou integrando aqui, tudo que não é z é constante, nessa primeira, depois aqui. E tudo é muito imediato, tá? Na verdade, o que a gente vai fazer na parte de integral tripla é quase que uma revisão de integral dupla, porque tudo vai valer de forma muito semelhante. O teorema de mudança de variável, ele também é um φ de R aplicado aqui, dx, dy e dz, ele também é a integral tripla sobre um R de f de φ, só que aí agora é um φ de três variáveis, né? Então seria u, v e w. Aí aqui o módulo do jacobiano, x, y, z em relação a u, v e w. Essa matriz aqui agora é 3 por 3, tá? E aí du, dv e dw. Quem que é essa matriz? Deriva x em relação a u, y em relação a u, z em relação a u. Primeira coluna. Segunda coluna, x em relação a v, y em relação a v, z em relação a v. Segunda coluna. Terceira coluna, x em relação a w, y em relação a w, z em relação a w. E o que é isso daqui? É o módulo determinante. Determinante da matriz 3 por 3, primeira é aquele clássico assim, né? Tá, A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, aí você faz esse, e depois menos esse, vezes esse, tá? Então, mesma coisa sai daqui. Lá a gente vai ter as coordenadas esféricas, que é basicamente todo ponto tem um ρ, um ângulo que faz com plano XY, que vai ser o que a gente vai acrescentar. Então vai ter um φ aqui e um θ aqui embaixo. E é basicamente... E aí também tem as coordenadas cilíndricas, que é quando eu coloco coordenadas polares em x e y e a outra eu deixo solta. E aí vai acabar o curso. Então, e aí eu vou fazer as aplicações. O que eu vou fazer nas aplicações? É que agora eu não preciso mais me restringir a lâminas do R2. Agora eu posso, de fato, considerar objetos tridimensionais. Porque aí eu posso calcular a densidade em qualquer ponto x, y, z do R3. Na 5... isso. E aí uma observação. Volta lá na lista rapidinho. Uma dica aí para quem... se vocês observarem, o corolário do teorema de Fubini obviamente vai valer. Eu estou dizendo que tudo generaliza. Só que o corolário do teorema de Fubini me permite desde que eu tenha o produto. Então, teoricamente, aqui teria que ser... Aqui rapidinho. Teria que ser uma função só de x, uma só de y e uma só de z. Não é o que acontece lá. Mas você tem uma que só depende de x, multiplicado por uma que depende de y e z. Quer ver? Volta lá, rapidão. Então, quer dizer, desculpa, você tem uma que é x e y, que está em cima, você não consegue escrever como produto, mas você tem uma que depende só de z. Então, na verdade, essa integral que está aí é uma integral em z, vezes uma integral de x e y. Então, dá para fazer assim também. Então, o corolário, como você aumentou o n agora é 3, você também tem essas possibilidades, que é a possibilidade de você ter uma função que depende de x e y e uma que depende só de z. Então, eu posso abrir a parte que depende só de z e deixar a outra parte que depende só de x e y. É isso que você quer saber, né, Anderson? É nesse sentido. Não sei se é exatamente o que você quer fazer. Dá para usar o corolário desde que você coloque aquilo que está multiplicando que tem x e y. As constantes para fora... tá.
volta lá rapidinho. Eu acabei dando uma outra dica. Tá, se você está integrando em x, se você vai calcular mesmo as três, só dá para colocar o z, tá? Na ordem que está aí, se você for integrar desse jeito, só o z, porque você só coloca a constante que está multiplicando, tá? Porque, obviamente, se você colocar o y, o z ali para fora, você vai ter um y, que a integral em x é xy, né? Então não dá para colocar o y para fora. Entendi, Anderson. Não, só dá para colocar o z no lado de fora. Na ordem que está aí, só o z, tá? Mas tem essa brincadeira do corolário. Isso é uma das coisas que vai acontecendo quando você aumenta. O corolário do teorema de Fubini vai ficar, por exemplo, se você tivesse 4 variáveis, uma que só depende de um w e a outra xyz, você consegue escrever como produto. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Foi tranquilo? As aplicações, elas têm uma motivação, mas não são muito complicadas não, tá? Existem outras, tá? Você pode usar a integral dupla para calcular probabilidade, você pode usar a integral dupla para calcular área de superfícies e coisas desse tipo, mas a gente vai ficar com essas daí por enquanto, tá bem? Então é isso, pessoal. Bem, um bom almoço a todos, um bom feriado ou resto de feriado para vocês, tá bem? Até na sexta-feira vai ser aula de exercícios. Vou fazer alguns exercícios com vocês, talvez resolva alguma da lista, já que a lista vocês vão entregar amanhã. Então talvez eu tire alguma dúvida sobre a resolução da lista e trago alguns outros exemplos para vocês, tá bem? Até a sexta-feira. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!